Viva Leve hoje está tendo a grande honra de conversar com o ilustre escritor, juiz e professor Antônio Abirrâmia. Isso aí. Obrigado pelo convite. Primeiro, te agradecer ao Viva Leve, agradecer a vocês que estão acompanhando com a gente e agradecer a Isabela o carinho, a gentileza de me convidar para essa conversa informal, querida. Peço até licença a vocês que estão acompanhando com a gente, porque eu vou abrir mão daquela linguagem mais técnica para a gente ter uma ferramenta democrática, uma ferramenta bacana de uma conversa direta e franca, que é o que a gente quer. Exatamente, né? De informação à população direta, não é? Isso humanizando aí mais o trabalho do juiz e da parte jurídica. Perfeito. Nesse trabalho, Isabela, eu rascunhei alguma coisa tratando da ética e tratando da conduta das partes no processo, tanto no processo civil, quanto observando um pouco como as coisas acontecem na Europa e como elas acontecem no Brasil. Quais são os pontos positivos que a gente tem que trazer para cá e o que a gente tem que aprender com eles de elementos relevantes para melhorar todo o curso do processo judicial aqui. E especialmente olhando o homem como centro e olhando o comportamento do homem no desempenho da sua função. A ideia aí basicamente foi essa. O livro é Ética e Comportamento das Partes no Novo Processo Civil Brasileiro. Isso aí. Então, fala um pouquinho pra gente. Do livro? Do livro. A ética é um tema que ferve, e especialmente nessa última década, a gente tem debatido a ética, e a ética não só sobre o enfoque filosófico exclusivamente, mas a ética é pauta hoje nas mesas, é pauta nas conversas de amigos, e o homem, todas as condutas da gente, tudo que a gente faz, necessariamente é trabalhado em torno da ética. Cada comportamento nosso, as relações homem e mulher, as relações pai e filho, todo julgamento, nós somos juízes em absolutamente todos os passos que a gente dá. E aí o que eu quis discutir aí é que há uma regra básica, há uma regra mínima. O elemento essencial que é o motor, o combustível das relações processuais é a boa-fé. Um comportamento lícito, é um comportamento adequado. E o processo tem alguns autores que comparam o processo a um jogo, dizendo que é um jogo de ganhador e perdedor. Mas até num jogo de ganhador e perdedor, a gente tem que ter um padrão ético mínimo. Tem coisa que a gente não pode fazer. E eu me preocupei muito, porque no Brasil, eu já sou juiz há 15 anos, trabalho na justiça desde 97, eu fui serventuário da justiça antes e depois juiz. Eu observei que isso não é tão debatido, não era tão enfrentado. E aí eu quis tentar trazer uma visão pessoal disso, que me angustiava. Eu acho que o processo ele tem que ser uma ferramenta, sem dúvida nenhuma, de democratização, de um espaço de diálogo entre todas aquelas pessoas, mas com um valor primordial, a verdade. A verdade ela tem que ser buscada. E a gente tem esquecido um pouco isso. Isso é uma coisa que me incomodou ao longo dos tempos. Eu acho que é parte da defesa. A gente tem que expor as nossas visões. Você tem o seu ângulo de enxergar as coisas. Eu tenho o meu ângulo. A gente tem diferentes formas de ver as coisas. Mas a minha preocupação era com o regramento ético mínimo. Era assim, tem coisa que nem em nome do meu ângulo de verdade eu posso subverter. Então isso foi um tema que eu quis enfrentar. Trabalhei alguns valores aí, como lealdade e boa-fé processual, que são alguns elementos de comportamento das pessoas no processo. E quando a gente fala em crise comportamental, a gente pensa sempre no processo como advogado, ou como juiz, ou como promotor, mas não, as pessoas elas constroem o processo. O primeiro grande juiz do processo é o advogado, no momento que a pessoa que recebe as pessoas no seu escritório e diz, olha, isso eu defendo, isso eu não defendo, isso é certo, isso não é certo. E naquele momento as partes verbalizam suas intenções. Isso tudo me pareceu relevante. E eu pude ver um pouquinho de como acontece fora do Brasil e como acontece no Brasil. E aí eu quis comparar um pouco essa mudança e sempre relacionando, Isabela, incrível, a cidadania. Porque quanto mais educado um povo, quanto maior a cidadania de um povo, menos processo ele tem. Só para vocês terem uma ideia, a gente tem mais de 100 milhões de processos.
Nós temos mais de 200 milhões de habitantes. Se a gente pensar que todo processo tem autor e réu, a gente tem toda a população do Brasil hoje enfiada dentro do judiciário litigando. Isso é uma realidade que não se tem em país nenhum do mundo. Você contar para um juiz americano, austríaco, inglês, que tem várias, por exemplo, um juizado aqui no Rio, tem juizado que recebe 1000 processos por mês. Isso é uma máquina de processo. E isso demonstra que nós, como sociedade, não estamos alcançando a resolução dos nossos conflitos. Que o judiciário ele teria que ser, Isabela, a última via. Teria que ser o último momento. Quando nada mais dá certo, você vai ao judiciário. E não a primeira opção. Quando você usa o judiciário como a primeira ferramenta de resolução de conflitos, é porque faliu o diálogo, faliu o bom senso, faliu a cidadania, a educação, a conversa. Quando você observa que o Estado em si é detentor de uma parte expressiva dos processos que tem na justiça, é hora da gente rediscutir o papel do Estado. Entendeu? Quando você vê grandes grupos econômicos manejando as suas dívidas e as suas questões econômicas dentro do sistema de justiça, alguma coisa está errada. Então, tudo isso tem que ser repensado. A minha proposta aí foi revisitar um pouco o comportamento das pessoas no processo. Essa foi a ideia do livro, entendeu? Maravilhoso e muito interessante. Antônio, para você, o que é a justiça? Essa pergunta, muitos filósofos, muitos professores, muita gente de várias áreas tenta explicar. Todo mundo tem a sua versão de justiça. Se a gente observar aí a base da filosofia, autores renomados europeus têm obras lindas conceituando justiça. A justiça, antes de tudo, ela é um conceito subjetivo. Você vai ter uma noção de justiça e eu tenho uma noção conceitual de justiça. Mas, assim, algumas coisas elas têm que ser pensadas. A primeira é de que a vida em sociedade, ela clama por um regramento mínimo. Para a gente viver em sociedade, para a gente dividir o mesmo espaço, eu tenho que me submeter a uma regra de base, que é a lei, que se aplique para todas as pessoas, para que a gente possa dialogar e para que a gente possa viver num ambiente minimamente rivalizado, minimamente agressivo possível. E aí você tem diferentes normas com diferentes povos. Volto a bater na questão da educação. Quanto mais educado um povo, menos lei ele precisa, porque ele tem maior mergulho, maior densidade educacional para conviver com as normas. Ele respeita mais, ele tem mais noção de cidadania. Então, assim, a norma ela tem uma função sim. A função da norma é direcionar, de certa forma, o comportamento humano. Mas essa norma ela se baseia em alguns valores essenciais ao homem, pretéritos. São valores assim, postos acima de tudo isso. São esses valores de dignidade humana, valores de igualdade, todos esses elementos humanos essenciais. Isso descortinou muito depois da Segunda Guerra, porque se discutiu a essencialidade, o papel do homem como centro do ordenamento, como centro de tudo, porque a gente, às vezes, e esses momentos de pandemia, eles trazem essa reflexão, porque por vezes a gente esquece que o homem é a figura central e vai ao capital, vai ao trabalho, vai a outras coisas, e a gente não vê que o homem é o destinatário final de tudo. Então a norma, o direito, a lei, ela existe para servir ao homem. Ele existe para isso. Obviamente que em qualquer processo, quando você fala em justiça, você, como a gente diz, a gente está olhando para a câmera de ângulos diferentes. Você vai ter a sua versão da justiça, eu vou ter a minha versão da justiça. E vai existir a justiça neutra. O sistema que nós escolhemos é de um terceiro que vai mergulhar no nosso conflito e que vai tentar pacificar o nosso conflito. Qual a melhor solução? A melhor solução é não ir à justiça. A melhor solução, e aí eu estou usando o termo vulgar, tá, gente? Porque a nossa conversa ela é uma conversa bastante informal. O essencial seria que a melhor solução para qualquer litígio é a solução pacificada, é a solução dialogada. É quando as pessoas elas encontram um caminho para solucionar o próprio conflito. Isso sim seria o ideal, porque na verdade, às vezes a gente tem ali na ponta daquele conflito, Isabela, um sinalzinho só da briga envolvendo aquelas duas pessoas. E perifericamente a gente tem uma série de outras coisas. Por exemplo, questões de família, isso é muito normal. Às vezes você olha, não, é só um divórcio. Não, não é só um divórcio.
tem uma série de questões afetivas, tem uma série de questões emocionais ali envolvidas. Então, às vezes, esse conceito ele é um conceito que alarga um pouco mais. Então, na verdade, a resposta do que é justiça ninguém vai ter. Eu acredito que ninguém vai ter. A justiça, eu acho que é algo que se sente, é algo que se pratica. Eu gosto muito da frase do professor Nieva Fenol, que a justiça é o melhor de nós mesmos. Sim, talvez o equilíbrio, né, Isso. das partes, Isso. por que não, né? Isso. O equilíbrio, há um ponto de equilíbrio. Isso. E graças a Deus, Isabela, nos últimos anos tem surgido uma corrente cada vez mais intensa de democratização do processo. De olhar o processo como uma ferramenta democrática. E mais humanizada. Exatamente, mais humano. A Europa já trabalhou isso desde 50 para cá, com a Carta de Roma, já observa, hoje a gente tem códigos de éticas, convenções europeias de direitos humanos, a gente tem uma série de regramentos que trazem o homem para o centro. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque por vezes a gente pode esquecer disso. Sim. Por vezes a gente pode esquecer que o homem é o destinatário final da norma. Que a norma ela existe para solucionar uma questão social e pacificar a relação entre os homens. É essa a ideia. É essa a ideia básica. E a norma ela não falece, ela não morre em si. A norma ela tem uma série de valores e progressivamente ela precisa ser revista. Então, por exemplo, se a gente pensar que há décadas atrás uma mulher, por exemplo, não votava. Isso hoje é abominável. Você pensar, meu Deus, como é que... Mas foi evolução social. Então, na verdade, a gente vai estar sempre perseguindo algo melhor. Sempre perseguindo aperfeiçoar esse conceito. Em constante evolução. A norma editada hoje, ela já está ultrapassada. Falando em evolução, nesse momento, né, tivemos evoluções também. Uhum. Apesar de todo o contexto caótico que estamos vivendo, existe uma parte muito positiva que é a optimização, né, do trabalho, da Isso. Comunicação. Isso. Como é que você vê essa parte, né, da evolução tecnológica, de fazer os processos online? Isso. O que o Brasil optou por um caminho que alguns países da Europa não fizeram e que logo depois hoje eles estão revendo, que foi a questão da virtualização do processo. Por que o processo virtual ele é bom? Pensa no seguinte, para quem está olhando para a gente, quando o advogado está entrando numa petição, alguém tem que pegar aquela petição, alguém tem que furar aquela petição, alguém tem que numerar aquela petição, alguém tem que juntar aquilo no processo, costurar no processo e mandar para um juiz. Isso tem custo para o Estado, isso tem custo para você que paga seu imposto. Sim. Quando a gente virtualiza, esse processo ele é todo automatizado. E mais, eu dou um maior acesso à justiça. Porque o advogado que está em Friburgo, por exemplo, que tem um cliente no Rio, ele não precisa se deslocar, ele não precisa fazer, o processo dele caminha normalmente. Então, na verdade, a virtualização ela é um meio econômico, ecologicamente muito melhor. Quantas árvores você não poupou? Em papéis. Em papéis. Em tempo. Exatamente, em tempo. Basta ver o seguinte, olha, vamos pegar aí uma vara civil, em regra tem 9 mil processos. Um juizado especial pode ter 18 mil processos. 18 mil vezes 100, 200 folhas, quantas árvores não foram poupadas? Em tempo, em custo para o Estado. Porque o que se observa? O volume de demandas explode. O Brasil é um produtor desenfreado de litígios. A gente produz muito litígio. Os litígios, eu não sei se por uma influência portuguesa exatamente, por uma colonização em que a gente tinha que buscar o rei, quer dizer, a gente já ia para o rei, a gente ia para a colônia, como colônia, a gente ia a Portugal e buscava a figura do representante para resolver as coisas. A gente tem uma tendência natural a encontrar um salvador da pátria para resolver aquilo. Uhum. E isso não é bom, porque você deixa, por exemplo, de lado os meios de auto e heterocomposição de conflitos. O que é isso? Mediação, arbitragem, a conciliação, o diálogo. Essas são as verdadeiras fontes de composição de conflito. Isso não quer dizer que a justiça tem que acabar, não. Ao contrário, a justiça ela vai existir para serviços essenciais. Uma parte do que a gente tem na justiça hoje podia ser resolvida de outra forma, de uma outra via. E quando a gente pensa em processo eletrônico, a gente dá acesso democrático, absoluto, inclusive fiscalizatório. Porque se a gente sentar aqui agora e abrir um computador e olhar o processo de alguém, a gente tem como olhar todos os elementos dele. E isso, antigamente, para se fazer isso, você tinha que ir a um cartório, pedir, ter vista, entregar, para olhar. Olha só que coisa bacana. E você ainda ficava passível
do trabalho de terceiros. Isso. E agora você não precisa mais, Isso. né? Você vai lá, acessa por si só, estuda e optimiza todo esse tempo. Isso. E você reduz o custo para o E Estado. reduz o custo. Pensa no seguinte, um processo que hoje existe em Volta Redonda, o campus. Quando ele era físico, o juiz julgava o processo, remetia o processo para cá, o tribunal julgava aqui, depois do tribunal julgar, remetia para Brasília. E aí você tem, quer dizer, você tem 3 caminhos diferentes. Hoje, com o processo eletrônico, num clique chegou, num clique autuou, num clique já julgou e já voltou. Então, isso é uma ferramenta da preservação de um valor constitucional muito importante para a gente, a duração razoável do processo. Sim, da ética, de um modo como você introduziu no livro, das pessoas não usarem a má-fé para entrar na justiça, para se beneficiarem. A gente tem 2 coisas hoje, 2 facetas diferentes. A gente tem empresas que fazem gestão, por exemplo, de questões administrativas. Então, por exemplo, eu sou um vendedor de copo, eu produzi um lote de copos quebrados. Eu sei que se eu derramar esse lote e deixar ingressar em juízo, meu prejuízo será menor. Então, eu administro judicialmente o meu prejuízo. Isso é muito ruim. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que a gente vê que o foco administrativo de algumas grandes companhias ele não é tão eficiente como deveria ser. Porque se fosse eficiente, milhões de pessoas não ingressariam em juízo. Teriam aquelas questões resolvidas. Por outro lado, o Brasil é o país no mundo que mais faculdades de direito tem. Então, a gente tem muitos profissionais de direito aqui. Muita gente que produz isso. E a gente tem algumas pessoas que desenfreadamente buscam justiça por qualquer coisa. E justiça, você vê, justiça não é serviço de balcão, é serviço essencial. Ele serve para atender coisas verdadeiramente essenciais. Então, o que a gente melhoraria bastante? Se a gente tivesse um foco administrativo mais qualificado de resolução dos conflitos, evitando a judicialização deles, evitando que eles viessem à justiça, e se a gente tivesse uma consciência social de que justiça é serviço essencial. Por exemplo, eu peguei uma vez uma pessoa que discutia tarifa bancária de R$ 1,70. Cada processo custa para o Estado R$ 1.800. É razoável que alguém ingresse para postular R$ 1,80 que ele não tinha direito, tarifa bancária, uma tarifa que ele devia, para pedir alguma coisa com custo para o Estado de R$ 1.800. Isso é dinheiro que deixa de ser investido em saneamento, que deixa de ser investido em educação, que deixa de ser investido em cultura. É dinheiro público. Sim. Entendeu? E em meio a essa pandemia, como você vê, por exemplo, as dificuldades que as pessoas estão tendo, né, para sobreviver, para gerir os seus negócios, para pagar os seus aluguéis, para, enfim... Sobreviver. Na verdade, o corona ele foi um acelerador do tempo. Já tem alguns historiadores, alguns filósofos, que pontuam o coronavírus como um ponto de quebra histórica. No tempo. Um momento histórico, como foi a Primeira Guerra, como foi a Segunda Guerra, um momento de revisita, de nova análise, ou seja, é um fator histórico. Sim. Que a gente está vivendo hoje. Sim. Isso é um fato. Não há a menor dúvida. Por exemplo, basta ver que o país que mais exportou no mundo, nesse período, foi a China foi um grande exportador, no período de crise, a gente fala em redução de 20% da exportação da China. A estimativa de fim dos postos formais e informais de trabalho é incalculável, especialmente os informais. Se eu não me engano, se fala em alguma coisa de 400 milhões de postos de trabalho encerrados no mundo. Isso aí 2 vezes o Brasil na rua, sem ter o que comer do dia para o outro. Preocupante. E tem uma outra coisa, eu gosto muito de comparar essa questão, ela é quase uma bola de sinuca, porque a grande fábrica que fechou, por exemplo, na Suíça, e que fabricava um componente para a indústria aqui do Brasil, ela só está mandando agora isso. Se a indústria do Brasil carecer daquilo para uma máquina, por exemplo, funcionar, aqui você para. E aí você tem uma sequência de prejuízos criados. É óbvio que muita coisa vai ser rediscutida agora, Isabel. Muita coisa socialmente vai ser discutida. Mas a gente tem que pensar que existem 2 lados para a crise. Que tem 2 lados, na minha visão, tá? Sim. Tem 2 lados para a crise. Da mesma maneira que tem alguém que tem dificuldade de pagar um aluguel, por exemplo,
alguém pode sobreviver daquele aluguel que está sendo Sim, pago. com certeza. Então a gente tem que trabalhar sempre com bom senso. Da mesma maneira que a pessoa que tem um filho matriculado na escola também está com dificuldade de pagar, a escola por si tem o seu custo. Sim. E isso tudo depende de uma coisa primordial, que eu acho que é o grande exercício, o grande desafio para a gente, que é o diálogo. A concessão, né? A concessão das partes. Isso. Até antes de ir para já Necessariamente antes. litígio, né? Necessariamente. Né? O ideal seria que as pessoas elas conversassem, o ideal seria que as pessoas dialogassem e encontrassem saídas extrajudiciais de resolução dos seus conflitos. De ambas as partes. Isso, né? isso aí. Isso vai acontecer bastante agora, já que nós estamos reformulando Claro. toda a vida, né? Muitas pessoas Claro. estão passando severas dificuldades, inclusive nos seus relacionamentos em casa, né? A gente já tinha um grande índice de violência doméstica e isso se agravou bastante, esse índice ele aumentou e então queria que você falasse um pouquinho sobre Claro. essa parte, né? Claro, Como é claro. que as pessoas, como é que as mulheres podem assim buscar essa ajuda nesse momento, como elas devem proceder. A violência macro, a violência Urbana também. no Brasil, ela é uma coisa muito intensa. Nós somos um país com um número de delitos expressivo. A violência é uma coisa bastante banalizada aqui. A morte de crianças, a morte de adultos, a morte de mulheres. Banalizada. É uma coisa quase que natural. Sim. Isso, repito, eu entrei na escola ouvindo falar que a educação resolvia as coisas. Sim. Possivelmente o meu tataravô entrou na escola ouvindo a expressão de que a educação resolve as coisas. E a gente não vê um enfrentamento agudo da questão da educação. Eu Sim. acho que a educação, primeiro, é a plataforma É a base de salvação de qualquer sociedade. A gente só vai pular como sociedade no dia que crescer como sociedade no dia que a gente tiver isso. E eu sou processualista civil, então minha base não é muita violência doméstica. Mas o que a gente tem de informação é que os índices de violência doméstica explodiram de fato. As pessoas passaram a ficar confinadas, a conviver e todo tipo de violência. Assim, a mulher ela sempre foi muito exposta à agressão. A mulher ela sempre foi muito vítima dessa agressão e pior, durante décadas ela foi uma vítima silenciosa dessa agressão. Sim. Foi uma vítima de fato oprimida dessa violência. Eu acho que o momento que a gente vive agora é libertador. Libertador para a mulher em todos os sentidos. É um momento de autoafirmação, é um momento da gente definir novos direitos, Sim. é um momento da gente colocar as coisas no lugar. Eu acho que a principal ferramenta é denunciar. Eu acho que não se pode tolerar violência em grau algum, nem aquela incipiente, que as pessoas normalmente falam, não, mas aquela violência socialmente Sim. aceitável, que não tem nada demais. Tem demais sim. Sim, é um ciclo vicioso Exato, não se tem que tolerar nada. Não tem, a violência ela é desmedida, ela é desproporcional qualquer que seja o seu grau. Sim. Então, assim, o mais importante é as pessoas procurarem a estrutura, e hoje existe uma rede de proteção à mulher muito eficiente no Rio. A gente tem delegacias especializadas que trabalham com essa questão. Aqui no Tribunal do Rio tem um projeto muito bacana da doutora Adriana Ramos, que é um projeto chamado Projeto Violeta, que é muito bonito. Eles trabalham o acompanhamento, tem uma visão muito mais humanizada, muito bonita do trato da violência doméstica. Assim, eu acho que esse tema da violência doméstica é engraçado. Na Europa, eles trabalham essa cadeira com mais ênfase há anos atrás. E agora a gente está, da Maria da Penha para cá, esse tema tem sido muito ventilado e nunca é demais falar. Sobressaltar, né, que é inadmissível. Intolerável. Inaceitável. A gente tem que acabar com essa visão patriarcal, Sim. colonial, Sim. de que a violência contra qualquer ser vivo Sim. é natural. Não é aceitável. A violência ela combina com a escuridão, com a ditadura, ela combina com as coisas mais nefastas que envolvem a gente. Exato. Eu acho que não é aceitável. Se você soubesse, se você tiver contato com alguém, denuncie, ajude.
porque a gente tem que reverter isso. Muitas pessoas sofreram bastante nessa pandemia, eu não tenho dúvidas disso, sabe? Sim, elas não têm estrutura não para onde recorrer, Social, educacional, mas tem que recorrer, porque às vezes o Estado Sim. tem alguma algum encaminhamento, né, para essas famílias, para essa mulher. Exato. Para essa mulher, especialmente a questão da autoestima, e eu acho muito importante hoje a velocidade dos meios de comunicação, ele ajuda, contribui para isso. A gente tem ouvido campanhas a todo momento de combate à violência. Essas campanhas, elas têm que ser estimuladas, elas têm que ser sempre lembradas. Eu acho que é o caminho para a gente. E para onde vamos caminhando essas novas mudanças, na sua visão, para onde o mundo se encaminha, para onde a justiça se encaminha, já que estamos num marco de história? Eu acho que a primeira coisa fundamental foi olhar as ferramentas de informática nisso. Se percebeu que é muito importante o desenvolvimento de ferramentas, quer no âmbito estatal, quer fora. Ferramentas para os profissionais trabalharem nisso. Antigamente, o que se achava complexo demais, no peito, teve que ser feito e de forma rápida. Eu vi uma matéria há um tempo atrás no jornal País, dizendo que falando das grandes corporações de advocacia, que elas vão ser substituídas por postos avançados de trabalho, que cada advogado por si representará um posto avançado de trabalho. E eu acho que a gente tende a essa unidade, a gente tende a entender, a enxergar outras formas de relação comercial, pessoal e profissional. Então, assim, a gente revisita o convívio social e a gente revisitará o convívio profissional. Possivelmente aquela visão conceitual de comércio que a gente tem terá algum tipo de alteração. Certamente terá. O comércio eletrônico vai ganhar mais espaço, as vias de entrega, de recebimento, ou seja, a mecânica, a fachada do comércio tradicional que a gente vê, tem mudança. Tem mudança e eu acho que essa mudança é para melhor. É positiva, né? É que toda mudança que a gente vê, a gente tem muito medo da mudança. Tudo que muda preocupa. Mas eu acho positivo no final das contas, porque o homem ele se adapta bem. Tem um lado muito positivo. Eu comecei uma vez eu fiz uma live, se não me engano, foi para a Escola da Magistratura, ou foi para a Maerj, eu não me lembro, ou foi para a FGV, eu não lembro direito. E a gente falava um pouco dessa questão da pandemia, e a primeira coisa que eu brinquei com as pessoas, eu falei, calma, a gente passou pela gripe espanhola. Sim. A gente passou Atenas, isso aconteceu em Atenas. O exército romano sofreu baixa por causa de pragas, então não foi a primeira e não vai ser a última. Não será a última. A humanidade vence isso. Sim, é assustador, né? Existe perda. Claro. Mas também é uma mola impulsionadora. É um novo momento. E a gente tem coragem. O ser humano ele é muito criativo e ele é muito... a adaptação humana é muito rica. Né? Então, assim, é óbvio que a gente tem perdas que elas são doídas. Irreparáveis humanas, irreparáveis, né? É uma dor para quem perdeu enorme e muitas vezes a gente não alcança explicação para isso naquele momento. Mas a gente também tem que ter fé de que essa questão toda será superada. Sim. Com a criatividade humana e com o enfrentamento corajoso das coisas. Exato. E a evolução do mundo. Eu acho que é por aí. Muito obrigada. Maravilhoso poder humanizar um pouco a justiça, entender um pouco, né, de que forma a justiça tem esse olhar humano também. Eu queria te agradecer imensamente, Antônio, Obrigado, por esse momento esclarecedor para toda a população. Eu quero agradecer a todo mundo que assistiu. Peço mais uma vez desculpas, porque eu usei uma linguagem bem coloquial, bem simples. Para quem é advogado ou juiz, vai falar, meu Deus, mas eu estou usando uma expressão que eu acho que aqui é uma ferramenta muito importante de comunicação. O canal é muito bacana, muito visitado. Eu tenho que te agradecer o convite, agradecer o espaço, agradecer o carinho de vocês que estão assistindo e que tiveram um carinho de me ouvir um pouquinho. Um beijo enorme para todo mundo. Um beijo e viva leve.